Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para esse nosso encontro de família, o encontro da família com Jesus, uma oportunidade grandiosa de nos conectarmos com o alto, de acendermos uma luz em nosso lar, em nossa casa, através dos ensinamentos de Jesus, que irão nos fortalecer e nos ajudar a vencer as nossas más tendências. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. Portanto, meus amigos, venha participar do Evangelho no Lar, essa oportunidade de prece e de estudo. Se inscreva em nosso canal, participe, comente, compartilhe, fazendo assim parte desse projeto que é o projeto de divulgarmos os ensinamentos de Jesus, o seu Evangelho de luz. Então, dando início, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje, a mensagem é 177. Guardemos saúde mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão da terra. Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao ciclo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prender-nos-demos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, devemos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, para que os nossos pensamentos nos conduzam a uma sintonia com tudo que existe de positivo, com tudo que existe do bem nesse grande universo. Então, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas,
pedimos a vossa bênção e proteção nesta conexão espiritual com o alto, em que pretendemos realizar o estudo do vosso Evangelho. Que o estudo de hoje possa tocar os nossos corações e nos auxiliar em nossa transformação íntima. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós estamos fazendo o Evangelho com base nas mensagens que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, selecionou para fazer o livro da esperança. Hoje nós teremos o capítulo 13, cujo título é Na Hora da Tristeza. E esse capítulo, ele está baseado numa passagem evangélica, onde nós vamos encontrar no Sermão da Montanha a seguinte passagem: Vós sois a luz do mundo. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Porque o Sermão da Montanha, ele tem início com as bem-aventuranças e depois Jesus prossegue com os ensinamentos. E Mateus é o evangelista que registrou o maior número de informações dos ensinamentos de Jesus e do Sermão da Montanha. São 3 capítulos no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Então, na verdade, o texto que a gente encontra lá no Evangelho diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que se vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vós sois a luz do mundo. Jesus direcionou essas palavras aos seus discípulos, aquelas pessoas que o acompanhavam e que estavam tendo acesso aos seus ensinamentos, mas também a toda a humanidade de toda a época, ou seja, a cada um de nós. Jesus que quer dizer que todo aquele que tem acesso aos seus ensinamentos tem luz, a luz do entendimento, do discernimento, a luz das leis divinas, a luz daquilo que é ético e que é moral. E que esse conhecimento representa luz e que não pode ficar restrito só a nós. Nós precisamos compartilhar, divulgar, difundir esses ensinamentos. Levar, portanto, a luz do Evangelho aos nossos irmãos. Aos nossos irmãos, mesmo que a gente se sinta tão pequenino, tão imperfeito, mas temos esse conhecimento. Já estamos trilhando o caminho do bem e devemos compartilhar com os nossos irmãos. E nós trouxemos aqui alguns apontamentos que achamos interessantes em nossa pesquisa, quando os espíritos benfeitores nos dizem que os seguidores, os seus seguidores são a luz do mundo, devendo ser, portanto, a revelação divina, levando a todos os povos e nações os ensinamentos da Boa Nova. Devemos, portanto, contribuir para iluminar o caminho dos nossos semelhantes, deixando resplandecer em si a bondade
e a misericórdia do Pai. Veja que lindo, né? E a gente nem se dá conta disso. A gente se acha tão irrisório, tão pequenino, né? Sem condições de fazer nada pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, quando Jesus já nos deixou essa mensagem. Ao confiar aos seus seguidores a missão de levar a todos a sua mensagem, se transformando assim em veículo do bem, Jesus estava tendo uma ação totalmente diferente dos judeus, porque os judeus se achavam que só eles tinham a porção escolhida por Deus dentro dos povos. Só eles teriam condições de falar sobre os assuntos divinos, sobre os assuntos do Pai. E Jesus vem já desfazendo isso, porque a ideia que ele nos trouxe de que todos nós formamos uma só família humana. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. É um sentido universalista, né? Não é amor próprio, nem preconceito de personalidade, nem separatismo intransigente, que os rabinos tão pregavam, né? São palavras que eliminam qualquer prejuízo de raça, de casta, pois para Deus não há escolhidos nem rejeitados. Há apenas almas a serem aquecidas pelo amor e iluminadas pelo conhecimento da verdade. São exatamente palavras, interpretações dos amigos espirituais. E eles nos dizem também, se a gente não espalha esses ensinamentos cristãos, deixa só para si mesmo, é uma atitude egoísta, porque a gente está negando ao nosso semelhante ter acesso ao conhecimento do qual nós já fazemos parte, né? Porém, é necessário, isso eu achei muito importante, porque quando a gente tem acesso, né, aos ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, a gente quer que todo mundo saiba, a gente quer divulgar, mas é necessário cautela. Graduar a transmissão de todo e qualquer ensinamento, a capacidade de assimilação da pessoa. A gente vai graduar, porque nem todo mundo está numa condição de receber de pronto todo um acervo, toda uma carga de ensinamento. Isso pode, inclusive, ofuscar a mente, perturbar a pessoa, como ele diz aqui. A luz intensa demais o deslumbraria, a pessoa ficaria deslumbrada, ao invés de esclarecer. Respeitar, portanto, quem tem pouca luz. E também ver na luz maior de outras pessoas a oportunidade de avaliar suas limitações em todos os campos da aprendizagem. Mas é necessário que, além de ensinar, além de transmitir, como Jesus diz, né, aqui, que devemos difundir os seus ensinamentos e que as pessoas possam ver as suas boas obras, as obras decorrentes exatamente do esclarecimento, da orientação que nós passamos a ter com o acesso aos ensinamentos do Cristo. Então, ele diz que é necessário que as pessoas tenham acesso às nossas boas obras. Cada discípulo deve contribuir com o seu comportamento pessoal de amor aos semelhantes, para que desta forma sejam levados a glorificar o Pai Celestial. A luz pode variar de intensidade conforme a condição evolutiva de cada criatura, mas todos podem ser luz na vida de alguém, levando o amparo, levando a todos aqueles que estão em desespero, que estão na dor, que estão no sofrimento,
que estão sendo vítimas das injustiças, os desvalidos, né? Todos nós temos condições de ser luz na vida de alguém, através da nossa presença, através do nosso exemplo, porque nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos e pregamos e orientamos, ser coerente com as nossas ações. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos exemplos ensinam muito mais do que só a palavra. E isso é um exercício diário que começa na família e vai se espalhando por todos os grupos aos quais nós pertencemos. É de fundamental importância esse posicionamento, o exemplo. E a gente é luz quando a gente chega perto de alguém, de um amigo, de um companheiro que está numa situação difícil, que está desamparado, que está amargurado, que está sofrido, e a gente conversa, a gente escuta o que tem a dizer. Esse acolhimento é de fundamental importância na casa espírita. Nós não podemos simplesmente frequentar a casa espírita, entrar, fazer a nossa atividade e sair. Como está o nosso companheiro? Por que ele está tão quieto, tão calado? Por que não chegamos e perguntamos como ele está, se está tudo bem? E puxar aí uma conversa, um diálogo, levando luz através do saber ouvir, saber dar uma palavra de conforto àquele que abre o seu coração e nos fala das suas amarguras, das suas dificuldades, da sua dor, do seu sofrimento. É necessário termos humildade, simplicidade em nossas ações, chegar junto da mesma forma que nós gostaríamos. Quando chegamos na casa espírita que estamos com dificuldades, muito ansiosos, reprimidos, porque as nossas experiências cotidianas estão pesadas, nós gostaríamos tanto de um afago, de uma palavra, e quando não recebemos, ficamos até tristes, por vezes decepcionados. Então, fazer ao outro o que desejamos que nos seja feito. Ter esse olhar de compaixão, de acolhimento com o nosso irmão. Isso vale para todos os momentos da nossa vida. Em casa, ter aquele olhar para com o cônjuge ou a esposa, para com aquela pessoa que trabalha conosco, conversar, saber o que está acontecendo, dar uma orientação. Isso é ser a luz do mundo em nosso cotidiano. E com relação a esse tema, Emmanuel, no capítulo 13, ele colocou o título Na Hora da Tristeza, ele nos lembra que as situações da vida podem ser muito amargas. Nós podemos enfrentar a incompreensão alheia, o abandono de amigos em árduas tarefas, a caça de considerações que lhe incensem a personalidade, os amigos queridos e familiares, enfim, as pessoas queridas que deixamos no túmulo, nos deixando tristes, nos deixando amargurados. Então ele lembra que todas essas situações, como o fardo das próprias aflições nossas, que nos parece tão excessivamente pesado, então ele diz, diante de todas essas situações, devemos refletir nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável a facho estrelar nas trevas em que jornadeiam. Então, ele prossegue dizendo, lembra-te de que pode ser
ainda hoje, o raciocínio para os que se desmentaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada, que a penúria recolhe nas pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram em desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar dissabores. Segue adiante e se lágrimas se encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. É como Chico dizia, isso também vai passar. Ele dizia muito isso, dizendo que todos esses dissabores, todas essas amarguras passam e que devemos saber viver a cada dia em um novo amanhecer, na esperança e na fé de que tudo mudará para melhor. Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, que significa elevar os nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, vibrando saúde, paz, perdão, esperança. Porque quando a gente faz vibrações, essas energias se transformam em ondas que nos envolvem e que podem alcançar a irmãos nossos necessitados. Senhor Jesus, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos de amor, direcionados a todos que sofrem, encarnados e desencarnados, seja por dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam assim, amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Senhor Deus nosso Pai, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive pela fraternidade em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com as obras kardecianas e com o Evangelho do Cristo, pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, por todos os enfermos, do físico, da mente e da alma, que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas clínicas, em suas casas, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Agora, cada um vai fazer um pequeno silêncio, intervalo, para apresentar suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus Pai por todos nós. Obrigado pelas lições aprendidas e que a água fluidificada seja o lenitivo para nossas dores físicas e espirituais. Que assim seja. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do Espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e muita paz. Até breve.